Começando o 8º episódio do Convidado Convida, hoje com Walter Regis, e vou falar pra vocês, me emocionei nesse episódio, muita história bonita, história de luta, de superação e principalmente de muita criatividade, e você vai ouvir tudo agora. Lembrando que as redes do Walter estão na descrição, não esquece de seguir e vamos que vamos. Quero saber de você, porque assim... Vamos lá. Eu te conheço porque eu estava trabalhando no Amo Séries e no meio de uma confusão muito doida que eu tive que fazer uma operação e aí eles arranjaram uma galera para fazer a parte lá do prêmio e eu já não estava sabendo mais. Quando eu saí era uma coisa o prêmio, quando eu voltei já era uma coisa totalmente diferente. Mas a ideia era até que a gente conversasse, fizesse junto... Sabe, que tivesse uma estrutura de trazer o pessoal pra fazer em estúdio e assim vai. Só que acabou que não deu. Acabou que não deu, né? Quarentena, essas coisas. Mas explica pra galera, quem é você? Um pouquinho. Então tá, eu sou Walter Regis, eu costumo falar que eu sou cineasta, blogueirinho de favela, preto, gay e favelado. Blogueirinho de favela é favelado, né? Eu sou formado em rádio e TV e durante muito tempo eu trabalhei em produtoras e aí a internet veio, graças a Deus, porque eu tenho 37 anos. Já não sou mais nenhum... Mentira que você tem 37. Tenho, cara, não. 37 anos. Para com isso. Uma cara de 26, para com isso, cara. Não, a galera às vezes acha que eu tenho 20 e poucos anos, mas ó, Caco, eu costumo falar que eu sou vivido e treinado, tá? Já servi aeronáutica, já me formei na faculdade, já trabalhei em produtora, já fui pro Canadá, já fiz um curta-metragem, já fiz muita coisa, mano. E agora eu sou blogueirinho de favela, tô vivendo de sonho, porque quando eu nasci, a internet não era para todos, né? Uhum. Aliás, a fibra chegou agora há pouco aqui na favela. A gente nem ia estar conseguindo fazer essa live aqui. E aí eu falei, cara, então já que existe essa tecnologia agora, eu vou para a internet, porque na internet eu vou poder fazer as coisas que eu quero, né? Eu costumo falar que a gente está vivendo uma revolução, né? Do cinema, assim. Na verdade, uma revolução do audiovisual. É a primeira vez que pessoas pobres produzem audiovisual. Pessoas faveladas produzem audiovisual. Nem na época daquele que a gente fala que é o cinema boca do lixo, né? A novela vague, que as pessoas pegavam as câmeras e saíam filmando. Nem ali os pobres faziam audiovisual. E hoje a gente tá na internet, cara, fazendo um monte de coisa. Um dos maiores canais do mundo é a Condzilla, né? De um cara favelado que começou a fazer videoclipe, que criou um mercado. Sim. Porque não existia o mercado do videoclipe do funk, né? E hoje o cara é um dos maiores canais do mundo, sabe? E aí eu falei, cara, graças a Deus eu me mantive com a cabeça jovem pra hoje estar feliz fazendo o que eu amo. Cara, assim, você já... Nossa, é muito incrível isso. Eu sabia que ia dar um papo muito bom. Porque, assim, de graça, eu gostei de você quando apresentaram lá no Amo Séries e tal. Eu falei, pô, bacana, a gente vai conversar? Aí, não deu tempo de conversar nem nada. Aí agora, tá dando tempo de falar um pouquinho. Mas, cara... Olha quanta coisa que você viveu. Isso é muito incrível, cara. Assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro numa quase subúrbio, assim, sabe? Então, não tem uma ligação muito grande nem com a Zona Sul, que seria a classe alta e tal, mas de qualquer maneira, eu não vivo nas favelas aqui do Rio de Janeiro, tenho muitos amigos que são, porque eu fiz teatro, eu sou ator, formado em artes cênicas, então, ok, eu escuto coisas, eu vi coisas, já fui algumas vezes, mas eu nunca vivi, de fato. Então, trazer uma perspectiva diferente, como que você traz... Cara, eu tenho certeza que, assim, você vai trazer uma visão de mundo totalmente diferente pra gente aqui. E eu vou pegar o link artístico pra gente começar. Só pra... Porque disso tudo que você falou, da câmera, da facilidade que se tem hoje em dia e tal... O celular meio que veio para mudar tudo, né? A possibilidade do que se pode fazer hoje com o celular
É inacreditável. Eu não sei nada dos seus filmes, das suas outras histórias, e eu tô escolhendo falar de celular, e eu não sei porquê. Mas você produz coisas com o celular? Você começou fazendo coisas com o celular? Ou não? Já tinha uma puta produção por trás? Como é que foi isso? Não, na verdade, os mobiles eu acho que, tipo, mudou a minha vida, né? Me deu a possibilidade de viver do que eu amo. Mas eu tenho 37, eu nasci em 84, então, tipo, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Eu sempre quis ser cineasta. Eu sempre quis escrever histórias. Já nasci com isso na cabeça, assim, tipo, eu nem brincava. Na verdade, eu brincava de boneca, porque eu falei que eu sou gay, né? Então eu brincava de boneca, mas quando eu brincava com as minhas amigas, eu já escrevia um roteiro. Então tinha início, meio e fim, ponto de virada e clímax. E se o pai ou a mãe chamasse, porque acabou a hora da brincadeira, gente, vamos acabar agora num clímax, porque amanhã vai ter a continuação dessa história. Mentira! Mas de onde era veio assim. isso? Era alguma coisa de Não família? sei. Você via TV, rádio, nada? Na verdade, eu sou um apaixonado por audiovisual, né? A minha primeira paixão foi a televisão, que eu lembro que quando na verdade, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro videocassete, eu devia ter uns 9, 10 anos, e aí eu me apaixonei, sabe, pelo audiovisual, tanto que eu comecei a escrever de forma autodidata, em caderninhos, e aí depois eu ia para Saraiva, eu ia para a livraria Saraiva para ler livros de roteiro. Sid Field fazia sucesso na época, né? E aí eu pegava, tipo, as técnicas do cinema, de escrever roteiro, de direção. E aí o meu sonho sempre foi ter uma câmera. Então eu lembro que em 1999, quando eu tinha, na verdade 98, quando eu tinha 14 anos, meu sonho era ter uma câmera. Porque o Spielberg começou a fazer cinema na garagem dele, eu achava que eu também podia fazer, só que eu não tinha uma garagem, que eu morava no Cortiço. E aí eu achava que a câmera ia ser tipo o meu passaporte. Então, com 13, 14 anos, eu já queria começar a filmar. Só que naquele tempo, Caco, era muito impossível um pobre realmente fazer audiovisual. Porque, para você ter noção, eu lembro do salário mínimo, porque eu comecei a trabalhar para comprar uma câmera. Em 98, o salário mínimo era R$130. E para você comprar uma câmera, aquela que era as Handcam Vision, sabe? Aquelas 8, acho que é Hi8. Cara, aquilo ali era muito caro. Tipo, eu lembro que eu parcelei em 24 vezes de R$100, sendo que o salário mínimo era R$130. Eu comecei a trabalhar de office boy pra comprar uma câmera. É como se hoje, gente, tipo, é por isso que a gente tá falando dos mobiles. Sim. Pra você filmar, você tinha que pagar 2 anos um equipamento de R$1.000. Então era uma loucura uma pessoa pobre fazer isso na época. E eu achava que se eu tivesse uma câmera, eu ia conseguir, tipo, estourar. E aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar para comprar essa câmera e, de fato, fazer videozinhos na favela com os meus amigos, né? E... Bom, e aí foi por isso, na verdade, senão eu vou começar vai. Mas aí é por isso. Vai à vontade, vai muito. E eu vou junto com você na onda. Vamos junto. É por isso que eu falo que os mobiles eles chegaram assim para tipo realizar os meus sonhos, né? Porque eu acreditei todo num caminho da meritocracia, porque as pessoas elas me falavam, olha, Walter, se você fizer esse caminho, você vai conseguir chegar onde você quer, que é um dia dirigir um filme e escrever um filme. Porque eu sempre quis fazer essas duas funções no cinema, tá? Eu não gosto nem eu nem sou ligado na tecnologia das câmeras, sabe? Eu amo o celular porque ele me proporciona produzir imagens, mas o que eu amo é a direção e o roteiro. E aí me falaram que se eu fizesse esse caminho de tipo ter uma câmera, de escrever e fazer uma faculdade, eu ia conseguir chegar lá. E aí eu fiz todo esse caminho da meritocracia, sabe? Eu vou estudar muito. E aí eu fiz um plano de carreira com 14 anos. Meu plano de carreira era trabalhar em lugares próximos à arte para não desistir do meu sonho. Então, meu primeiro emprego foi aonde? Num lugar chamado Estúdio Fátima Toledo, que é uma preparadora de atores. Sim.
Com 13 anos, eu escrevi um filminho trash, que eu era muito fã do Wes Craven, o cara que criou o Fred Krueger. Aham. Eu era muito fã dele. Aí depois ele criou a franquia do Scream, do Pânico, que eu gostava muito. Porque eu acho que o filme de terror e de suspense é cinema mesmo, porque conta história em imagem. E eu acho que é muito subjugado. Enfim. E aí eu escrevi um roteirinho a próprio punho, porque eu não tinha computador. Escrevi um roteirinho e mandei o manuscrito para uma revista na época chamada Videomaker. Aí o editor dessa revista mandou o meu roteiro para Fátima Toledo e ela me chamou para conversar. Mentira. Foi. Cara, muda um ovo, né? Puta merda. Isso em 98. Eu fui muito burro, porque eu mandei o original, né? Tipo, cara, eu não tinha dinheiro pra tirar xerox. Aham. E aí um novinho de 13 anos, cheguei lá e ela me explicou, tipo, o que era o cinema, né? Ela falou assim, Walter, o que você quer? Eu falei, eu quero 1 milhão pra fazer o meu filme. Aí ela pegou e tipo falou, olha, Walter, eu vou te explicar. Vamos sentar, vamos conversar, porque o cinema não é assim. E aí ela falou assim, olha, o que eu posso fazer pra você é te dar um curso de roteiro. E se você quiser trabalhar aqui de office boy, eu te dou um emprego. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, no Fátima Toledo, em 99, para comprar minha câmera e para conseguir esse curso de roteiro. E aí que eu falei para você, aquele plano de carreira, eu falei assim, cara, então eu vou continuar sempre próximo à arte, porque eu tô ligado que se eu começar a trabalhar por causa de dinheiro, em algum momento eu vou esquecer meu sonho. Sim, isso é muito foda, cara. Isso para quem vive de arte... É o mais difícil, porque a arte em si, ainda mais na sociedade que a gente vive, falando especificamente de arte, porque isso daí eu posso falar, é muito lugar de... o que sobra vai pra arte, né? Exatamente. Não vem como essencial. E é muito difícil a gente ver como essencial uma parada que é a nossa vida. Só que é a nossa essência. E aí? A gente vai ficar cinza por dentro? Não pode ficar cinza. Acaba não conseguindo fazer outra coisa, né? Porque sim, quando a gente nasce... Porque eu não fui... assim como eu não escolhi ser gay, sim, eu não escolhi o dom que eu tenho. Porque é uma coisa que, tipo, mano, eu vi a primeira vez uma imagem e eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então eu não consigo fazer outra coisa. Então é por isso que, tipo, com 13, 14 anos, eu já sabia exatamente o caminho que eu queria trilhar. E as pessoas perguntam, mas Walter, de onde você tirou isso? Eu falei, eu não sei. Meu privilégio... Era um lugar de sonho? Ou não? Era um lugar de simplesmente... É porque eu não sinto que é sonho da forma como você tá falando. Eu sinto que foi algo que te puxou, sabe? Como se fosse um signo, assim, e aí tu foi indo, sabe? Na verdade foi orgânico, né? É uma coisa que é orgânica. Tipo, por isso que eu falei, eu não escolhi. Né? Eu falo que é sonho porque eu acho muito bonita a palavra sonho. É bonito. Porque eu acho que é clichê, mas acabou se tornando um sonho, porque trilhei todo o caminho, né? Fiz a faculdade, meu plano de carreira, trabalhei em lugares que fossem próximos à arte. Pra você ter noção, depois que eu saí do Fátima Toledo, eu fui trabalhar na editora Saraiva. Por quê? Porque lá, a minha meta sempre foi fazer a faculdade, porque eu achava que a faculdade ia ser o auge pra mim, né? Uhum. E era impossível, porque se o salário mínimo era, tipo, R$130 na época, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, uma faculdade de comunicação já era R$1.000. Putz. Então era muito longe, era impossível, sabe? Uhum. E aí eu me apeguei nessa coisa de fazer um plano. Tá, Walter, aonde você vai trabalhar para você continuar tendo os acessos? Os acessos que eu falo são de livros, porque eu nunca teria dinheiro para comprar, e até dos filmes, né? Porque da editora Saraiva vendia filme, a música, porque era caro pra gente. Uhum. Não era uma coisa que era acessível. E aí eu fui pra editora Saraiva também trabalhar como office boy. E aí quando eu fui vendo que o sonho da comunicação estava muito longe, quando eu fiz 18 anos, eu me alistei na Força Aérea. Olha isso. Nas Forças Armadas, né? Eu fui depois designado para a Força Aérea. Com o objetivo de conseguir dinheiro para fazer uma faculdade de comunicação, porque eu sabia que uma carreira normal
eu sem faculdade, eu nunca conseguia pagar uma faculdade de comunicação, porque não dava. E aí eu fui pra aeronáutica, fiquei um ano lá. Que quando você falou da aeronáutica, o seu corpo, eu adoro essas coisas, né? Eu dirigi teatro também um bom tempo, tal, eu gosto muito da direção. E aí a aeronáutica parecia que você estava afundando pra dentro de você de alguma maneira. Mas foi isso pra você ou não? Foi porque, na verdade, assim, foi um período muito importante da minha vida, mas lá eu descobri que eu saí do meu plano, porque eu fiz um plano com 13. E aí, com 19 anos, 18 agentes à lista, com 19 anos eu estava na aeronáutica, eu fui porque eu queria o dinheiro para fazer uma faculdade de comunicação. Mas quando eu cheguei lá, pela primeira vez, eu vi que era tipo uma coisa que eu não me conectava. Eu via todos os outros meninos, fora que eu sou gay, né? E que é um ambiente mais homofóbico que as Forças Armadas. Então foi pesado pra mim, porque eu fiz a escolha e aí quando eu cheguei eu não me conectava, porque as pessoas, os caras eram loucos pra entrar no camuflado e no uniforme. E as pessoas sentiam uma vibe, sabe, Caco? De estar uniformizado eu não sentia nada. Eu não sentia nada. Tem gente que tem, né? Tem gente que tem até tesão em gente com uniforme, eu não consigo nem entender isso. Não, as pessoas amam. Eu não sei porquê. Eu fico assim, gente, é uma pessoa com uniforme. Isso, sabe? Mas dá um status força, quase, um né? status, dá. E inclusive, o maior sonho da galera era, tipo, pegar na arma, sabe? O sonho da galera era chegar na instrução de tiro pra poder pegar numa arma. E aí, quando eu tive aquela experiência de estar no stand de tiro, eu falei, cara, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, eu não tô feliz. Fora que eu desisti no primeiro dia, né, Caco? No primeiro dia, quando eles colocaram a gente dentro de uma sala e aí começaram, pediram pra gente fazer a barba seco, e aí eu vi os caras sangrando, aí eu falei, cara, isso aqui é um pesadelo, não vou ficar. Aí levantei e falei pro sargento, olha, não vou ficar, não quero. E aí ele falou assim, olha, guerreiro, aqui é lugar onde filhinho chora e mamãe não vê. Você tem duas opções, ou você escolhe ficar preso 1 ano, ou você escolhe servir 1 ano. Aí eu falei, então vou servir, né? Não, então assim, tá, se é assim... tudo bem, então vamos lá, né? Aí pegaram e mandaram a gente pra base aérea de Guarulhos, a minha primeira quarentena, né? Foram 40 dias sem ver pai e mãe, treinamento pesadinho. Tô 40 dias sem ver pai nem mãe, tipo, no meio do nada, com 150 caras. E aí eu falei, cara, não é pra mim. Aí eu saí do meu plano de carreira, por isso que é tão pesado. Mas foi muito necessário, sabe? Porque eu cresci muito, assim, com a experiência. Foi uma experiência muito pesada, mas muito necessária. Eu comecei a ficar mais ligeiro na vida, assim, sabe? Engraçado que a aeronáutica te deu chão de alguma coisa, né? Exatamente. Não, com certeza. Eu acho que me deu pilar. E assim, a disciplina militar também me deu uma disciplina pra vida, né? O treinamento militar é um treinamento muito, muito, muito forte, muito pesado. Então me deu uma disciplina muito forte que eu carrego até hoje, assim. Pra muita gente que não tem depois... senso, que não tem, por exemplo, algo que não sei, eu talvez diga como intuição ou como sentido, não sei, o que você tem pelo seu plano de carreira com 13 anos, isso é doideira, você sabe que é uma doideira completa, né? Eu sei. As pessoas normalmente não têm essa predisposição, mas de alguma maneira a unidade, eu quando fui, eu não servi, mas eu não lutei pra não servir, eu fui até o final, sabe? Eu fiz todas as etapas direitinho, só que eu tava em 2 faculdades na época, e aí eu fiquei, brother, olha, se vocês falarem fica, eu vou ficar, eu sou filho de algum, eu vou ficar pra caramba, sabe? Tipo, não tem problema com isso, mas ao mesmo tempo que você tá falando aí, eu vejo que talvez umas pessoas falam, ele seguiu o sonho dele.
Eu não sei se você seguiu o seu sonho ou se o seu sonho te seguiu ou se foi uma coisa muito doida. Mas eu, pessoalmente, parei de sonhar há muito tempo. Tipo, eu fisicamente, né, no caso de dormir, de sonhar, e de ter um objetivo lá na frente na vida. E parece que você teve signos e objetivos, né? Qual foi um que, assim, óbvio, a faculdade você colocou como um signo, mas vamos fazer uma loucura nesse roteiro? Vamos lá pra frente? Depois a gente volta pra esse meio. Mas sim, lá pra frente, um outro signo, assim, ou uma viagem que você tinha como uma parada que você queria fazer muito, ou um outro tipo de curso, ou o próprio filme, pra gente ver, tipo, coisas que você fez e depois a gente entender, cara, ele conseguiu, a gente não sabe, ele se formou na faculdade, ele não se formou na faculdade, a gente não sabe ainda, mas lá na frente, um signo forte, assim, pra você. Teve. Que aconteceu. Que aconteceu. Eu tinha muita vontade, sabe, de viajar para fora do país. E é impressionante, porque a gente como periférico, a gente como favelado, a gente tem vontade, mas a gente acha que não vai acontecer, porque é muito difícil qualquer pessoa viajar para fora do país, ainda mais sendo como um favelado. E eu achava que não ia acontecer, assim, tão logo. E aí eu fui para o Canadá em 2018, por causa de uma cota. É uma história muito legal, assim, em 2014 teve uma cota de filmes para pessoas negras. Era um edital curta afirmativo para pessoas negras. E aí eu me inscrevi porque eu falei, cara, se não tem pessoas brancas concorrendo comigo, eu vou conseguir. Porque depois de estudar muito, eu descobri que a minha chance de ser diretor ou roteirista no Brasil de um filme comercial, ou então uma emissora de televisão, é de 2%. Numa população de 54% de pessoas pretas, ou seja, quem conta as nossas histórias são pessoas brancas. E aí, quando rolou esse edital, aí eu consegui 80 mil para fazer um curta-metragem. E aí eu falei, cara, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre preconceito racial, porque eu quero que esse filme passe nas favelas, porque eu quero fazer eu quero lançar uma história diferente, sabe? Principalmente pra galera da periferia. E aí eu fiz esse filme. E esse filme, ele foi selecionado para o Festival de Cinema da Índia, para o Interfilme de Berlim, dois festivais de cinema negro no Canadá, né, que é o Toronto Black Film Festival e o outro lá. E aí, uma produtora que eu trabalhava me ajudou a produzir, mas no pós, ela não me ajudou. E aí eu comecei a ficar meio chateado, sabe? Porque eu falava assim, mas gente, peraí, vocês ajudam os outros diretores e vocês não vão me ajudar, porque é super importante para um filme, né, pro diretor ir para outro país, claro, para levar, e aí ninguém ajudava. Aí eu falei, cara... E eu trabalhava na produtora. Aí eu falei assim, cara, eu quero muito fazer essa viagem. Eu sempre sonhei em fazer uma viagem para fora do país. Eu nunca tinha andado de avião. Tá? Eu nunca tinha tido essa oportunidade. Eu já tinha 30 anos. E aí eu falei, cara, eu vou viver essa experiência. E aí eu fiz uma vaquinha na internet. E eu consegui R$7.500 em 5 dias, assim. Caraca. Foi quando eu vi que a internet... Foi muito legal. Foi quando eu vi que a internet realmente estava, tipo... Era um caminho pra mim, né? Uhum. O clique foi ali. Na verdade, foi em 2018 que eu consegui fazer essa viagem. E aí, eu comecei a pensar como um produtor, sabe? Eu falei assim, cara... se eu já tenho esse dinheiro, eu vou fazer então... Qual é a companhia aérea que vai pro Canadá? Air Canada. Vou fazer um projetinho falando que eu vou filmar tudo lá e vou falar sobre Air Canada. E aí eu fiz. E aí eu consegui 75% de desconto pra ir pro Canadá. Tipo, eu paguei R$1.200 pra ir e pra voltar. Caraca! E eu falei, cara... E aí eu falei, cara, eu tô fazendo as coisas por mim. Eu não tô esperando a produtora com os 98% de pessoas brancas. Eu tô fazendo por mim. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí eu já tava, tipo, meio que fazendo... eu já era meio que um blogueirinho de favela, né? Uhum. Já tinha feito alguns
filmes publicitários com o Bradesco. E aí o pessoal da mídia social do Bradesco falou, Walter, mais 5.800 pra você. E eu falei, mano, não tô acreditando. Eu tenho essa grana toda pra ir pro Canadá. E aí um cara maravilhoso, um anjo, pegou e falou assim, olha, Walter, aonde que é o festival? Eu falei, vai ser lá no Toronto, não sei o quê. Aí ele pegou e pagou 7 diárias do hotel pra mim. Caralho, cara. Eu ia ficar 8 dias. Aí eu falei, cara, só pode ser Deus. Eu falei, vou fazer um filme sobre isso. Minha primeira viagem internacional, a primeira vez que eu ando de avião, eu não falo inglês, vou para outro país, eu tenho que registrar isso, porque afinal de contas eu sou um cineasta. E aí eu peguei meu celular, uma Canon T5, a semi-profissional, que todo mundo conhece como uma Canon T5, Sim. a mais velha Rebel. do mercado. Rebel. Falei, vou fazer um filme com o que eu tenho em mãos. E aí eu fui pra lá, Caco, e registrei a viagem inteira, cara. Às 10 horas de avião, pela primeira vez, chegando lá, vendo a neve. E aí quando eu voltei, fiquei os 8 dias lá, apresentei meu filme, foi muito lindo, porque foi uma plateia, tipo, predominantemente preta, entenderam a mensagem, porque a mensagem do filme é muito universal. E aí quando eu voltei, eu falei assim, cara, eu realizei o meu sonho de viajar para outro país e eu sobrevivi, cara, sem falar inglês. Eu vou fazer um filme com todas essas imagens e vou estrear no cinema. E aí eu entrei em contato com o pessoal da SP só Cine. foi escalando. Loucura! E aí eu entrei em contato com o pessoal da SP Cine e falei, cara, tem um Céu Caminho do Mar, inclusive as salas da SP Cine dentro do céu são muito boas, assim, é uma tecnologia incrível, e tem uma aqui perto da minha favela, que é a Vila Clara. Chamei a favela inteira e lancei o meu primeiro documentário, longa-metragem, chamado O Cinema Me Trouxe Aqui, de 1h12, aqui na favela. E, cara, isso pra mim foi uma super realização, assim, sabe? Foda, cara. Foi demais. Por favor, assistam esse filme, tá lá no meu canal no YouTube. Com toda certeza. Se chama O Cinema Me Trouxe Aqui. Caraca, cara. Então, acho que isso foi o auge pra mim, sabe? E vamos voltar. Você entrou na faculdade? Como é que foi? Entrei na faculdade. E você imaginava que ia acontecer esse tipo de coisa lá na frente? Não, de jeito... Não, que eu fosse viajar, eu sabia, mas eu achava que ia acontecer muito mais pra frente, assim, né? O que eu fiz? A faculdade, quando eu saí da aeronáutica, eu falei, cara, não gostei da experiência, fiquei 1 ano lá. Eu falei, tem que voltar pro meu plano de só trabalhar em lugares perto da arte. E aqui que eu falei, eu pensei, cara, onde que eu vou trabalhar agora? Né, saí da Saraiva, aí falei, cara, vou trabalhar na Blockbuster. Vocês lembram da Blockbuster? Era uma locadora caríssima. E eu falei, vou trabalhar na Blockbuster porque eu vou estar perto dos filmes, porque eu sempre vou poder assistir filme, tipo, de graça. E aí não gostei muito da experiência, porque na Blockbuster a gente tinha que empurrar o produto, e a gente que é cineasta, que é cinéfilo, a gente gosta de falar a verdade. Degustar, né? Fala assim, ó, não vai nisso aí não, vai naqui. Olha, aqui é bem melhor, a roupa tá feita direito. Exato, aí eu falei, não, cara, isso aqui não é pra mim, não. E aí, eu descobri umas oficinas de vídeo, de cinema, que não tão perto da minha casa, que eram oficinas da prefeitura. Lá dava curso de roteiro, já tinha 20 anos. Curso de roteiro, de direção, não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, então eu vou ficar 1 ano sem trabalhar, porque eram oficinas assim que era o dia inteiro. Falei, mano, não vou ter dinheiro mais pra nada. Eu trabalhava desde os 14. Com 20 anos, não ter dinheiro, eu falei pro meu pai e pra minha mãe, gente, segura um pouco, vou pedir nada pra vocês. E, cara, foi uma época, assim, muito legal, muito produtiva. Porque eu não tinha dinheiro nem pra pegar ônibus, tá ligado? Eu ia 1h30 a pé pra ir, 1h30 a pé pra voltar, 3 a 4 vezes por semana. Ou seja, eu andava 3 horas a pé por dia pra fazer. E aí eu fiquei 1 ano fazendo essas oficinas. Depois que eu acabei as oficinas, eu falei, agora eu preciso voltar a trabalhar e voltar pro meu plano de carreira. E aí eu falei, cara, eu só vou conseguir fazer uma faculdade se eu trabalhar na faculdade. Porque geralmente quem trabalha tem bolsa. Sim, sim. Né?
E aí eu falei, preciso mandar currículo para trabalhar nas faculdades. Pagar, pobre não consegue pagar. E aí mandei para várias faculdades, aí eu tive muita sorte porque eu consegui um emprego numa faculdade chamada Faculdade Paulista de Artes, FPA, aqui em São Paulo. Só que ela não tinha o curso que eu queria, que era o de comunicação, tinha todos os cursos de arte. Tinha artes cênicas, artes plásticas, desenho industrial, moda... Mas não tinha, mas ainda estava dentro do meu plano de carreira, porque pelo menos eu ia estar perto das artes, né? Com pessoas que vivem a arte. E aí, para minha sorte, nessa faculdade tinha um intercâmbio de bolsas entre outras faculdades. Ou seja, se você fosse funcionário dessa faculdade, você podia tentar uma bolsa em uma outra que estava dentro desse intercâmbio. Entendi. E aí eu vi que na lista tinha Belas Artes. E Belas Artes é uma faculdade muito rica, muito elitizada, aqui de São Paulo, né? Um ano antes eu tinha tentado entrar na faculdade de rádio e TV da Oswaldo Cruz, mas aí eu continuava me ferrando porque meu salário era R$600 e a faculdade era R$590. Não fecha. Com desconto, e aí tipo não fechava. E aí eu tive essa sorte de conseguir essa bolsa para o Belas Artes, e aí fiquei 4 anos, né? Fiz o curso de 4 anos de rádio e TV no Belas Artes. Foi muito produtivo, eu amava. Nossa, foi um dos melhores períodos assim da minha vida. E, enquanto isso, eu trabalhava nessa faculdade que me proporcionava a bolsa, porque se eu saísse de lá, eu perdia a bolsa. Então lá eu trabalhei no atendimento, trabalhei na secretaria, e aí acabei os meus dias lá trabalhando na tesouraria. E, cara, eu sou muito ruim, né? A gente a gente é muito ruim. Conta. Aí eu falava pra dona, ela, cara, juro, a minha chefe fechava o caixa em 15 minutos. Eu juro, cara, que eu demorava quase 1 hora. Porque não rola, não orna. E aí eu falava, mas gente, eu sou muito ruim, por que vocês me mantêm aqui? Aí ela falou o segredo, ela falou assim, porque você é bom de comunicação. E o setor de tesouraria é o setor que mais tem quebra-pau, porque as pessoas devem, as pessoas perdem o desconto, e tem que ter alguém que saiba se comunicar com esses devedores. E aí eu fiquei lá e fiz a minha faculdade, né? E aí depois, assim, acabei a faculdade, aí eu saí para entrar para o mercado de trabalho, né? Você falou da comunicação, isso aí me pegou aqui. Eu queria saber como é que, assim, a sua arte, as coisas que você faz aqui, as coisas que você... São 2 perguntas, na verdade. Você vai mais por um caminho lúdico ou você vai por um outro caminho, uma coisa mais do retrato, da sua percepção da realidade? Essa é a primeira pergunta. É porque, na verdade, a minha percepção de realidade é muito lúdica. A minha realidade é muito lúdica. Eu sou um cara que às vezes eu durmo com essas luzes aqui, porque eu sou um cara que eu sou muito de cores, eu sou um cara muito vivo, sabe? E isso é uma coisa muito orgânica minha. E eu comecei a perceber, Caco, principalmente no mercado de trabalho, que é quando a gente entra e se decepciona com tudo. A vida adulta bate na tua porta, né? Aí tu fala, era assim. Exato. Quando eu entrei no mercado de trabalho, principalmente eu descobri que a minha porcentagem de conseguir trabalhar com aquilo que eu queria era de 2%, a gente tem que ser muito lúdico e muito positivo para isso, né? Porque senão a gente fica doido. Sim. E aí eu comecei a querer mostrar uma realidade, principalmente da favela, que geralmente não é mostrada no nosso audiovisual, né? Porque eu cresci vendo um audiovisual que retrata a gente muito com a marginalidade, né? Com a violência. E às vezes eu olhava para o lado, eu falava, cara, não, tudo bem, essas coisas acontecem, mas a favela, o olhar que eu tenho da favela, não é isso que esses caras estão mostrando. Não é o tiro, porrada e bomba 24 horas por dia, não é esse excesso de violência. Por que as pessoas contam a nossa realidade dessa forma? E aí eu comecei a questionar, inclusive, os meus heróis, né? Os caras que eu pagava um pau no cinema, né? Como Meirelles, como Salles, como toda essa galera que eu admiro muito o trabalho, mas que conta as nossas histórias sobre a perspectiva deles. Eu costumo usar muito aquela frase da música dos Racionais, que é: olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não. Não é o zoológico.
Porque quando você entra para retratar a perspectiva do outro, você acaba retratando a sua perspectiva. Sim. E aí eu comecei a observar que o cinema da favela só é violento porque eles nos veem dessa forma. Eu falei, cara, não é assim. Porque eu só não desisti do meu sonho, eu falo sonho, mas é uma meta mesmo, mas eu gosto de falar sonho porque eu sou lúdico. Dá uma leveza, né? Dá uma leveza. Eu só não desisti porque a favela me falava que eu era cineasta. Eu fazia vídeos aqui com os meus amigos, tipo em 99, quando eu tinha 15 anos, com fita cassete, e quem falava pra mim, nossa, Walter, que legal, era a favela. Quem me chamava de cineasta era a favela. Porque no mercado de trabalho as pessoas sempre falavam que eu tava começando. E às vezes os moleques entravam com 18 anos, eu já com 20 e poucos, e eu filmava desde os 13. Eu montava em videocassete, edição linear, né, com videocassete. E os caras já montavam no Premiere. Eu falava, aí eu comecei a questionar, sabe, o mercado? Como que eu tô começando se esse cara não sabe nem o que é safe area? Como assim, gente? Sabe? E aí eu comecei a desconstruir mesmo os meus heróis, né? E aí um filme que foi muito vital foi o Tropa de Elite. O Tropa de Elite ele foi um sucesso, assim, de pirataria, né? Porque primeiro ele estreou, tipo, nos piratão, porque o copião lá pegou e aconteceu alguma coisa, não sei nem se foi um marketing até hoje, mas enfim, foi um sucesso. E aí, cara, vendo o Capitão Nascimento no primeiro filme, eu via que meus amigos, os favelados, pagavam pau pro Capitão Nascimento. Pô, esse sério? cara é foda. Era loucura. O Capitão Nascimento foi uma febre em todos os lugares. Na favela, tipo, acho que foi em 2000, né? 2001, 2003, por aí, não sei. Era uma loucura. E aí eu olhava pra eles e falava, não, mas peraí, o Capitão Nascimento é aquele capitão que vem aqui e bate na gente. Como é que gente, como é que vocês estão pagando um pau pro Capitão Nascimento? E aí a mídia começou a falar que ele era o anti-herói. E aí eu comecei a perceber como era perigoso, né, o papel do cinema, porque até a gente acredita que somos de fato aquilo que eles estão falando que a gente é. Sim. Falei, que loucura, que perigoso que é o audiovisual, cara. A comunicação como um todo, né, que querendo ou não, a comunicação parte do lugar de manipulação da realidade. É tipo, eu tenho uma visão da minha vida, do que eu tô vendo aqui, e eu quero que você veja ou entenda isso também, ou reaja a isso. Exato. Você acredita que é possível? Eu acho que até é uma pergunta curiosa mesmo, mas você acha que é possível passar uma visão neutra da realidade? Ou. Porque eu tenho uma família, o marido da minha prima. E ele tem sangue indígena, ele tem toda uma questão de luta e de direito e tudo mais, só que ele entrou por um lado de filosofia muito forte, de faculdade, sabe, de dar aula e não sei o quê. E aí a gente bate muito papo cabeça, muito. E chegou um dia, ele pegou o chinelo assim e falou, André, porque meu nome é André, tá? Pra família é André. Ele pegou o chinelo e fez assim, o que é isso aqui? Aí, o chinelo caiu. Pra você o chinelo caiu, pra Newton foi a gravidade, pra não sei quem, não sei o que lá. Aí começa várias perspectivas. E ninguém nunca vai chegar na verdade. A verdade universal que todos vão olhar e falar, de verdade, é só isso. É isso aí, perfeitinho. Não vai ter um a mais, um a menos. Então você acredita que... porque é muito difícil, né, cara? Assim, comunicação, na minha perspectiva, então eu quero saber a sua, ela parte de uma manipulação. Você acha que é preciso manipular pra equilibrar ou não manipular de maneira nenhuma? O que você pensa sobre isso, assim? É que, na verdade, é assim, né? Eu acho que, na verdade, a gente precisa de várias perspectivas, a gente precisa de uma pluralidade, entendeu? Porque a gente sempre vai contar, a gente nunca vai ser omisso pra contar, tipo, uma história, a gente sempre vai colocar o nosso subjetivo numa história, né? O problema é quando a gente só tem uma perspectiva, né? Ainda mais no Brasil, sendo um país que a gente é metade.
Então é muito perigoso só ter essa perspectiva e acabar. Infelizmente, assim, a galera preta e a galera da favela, a sociedade em geral, não estuda a sociedade. A gente só absorve e reproduz. Isso é consequência do ensino e da política, porque é um negócio, né, um grande negócio, que as pessoas alienadas e só absorvendo. Inclusive, o que quebrou um pouco isso foi a internet. Porque a comunicação parou de ser um lugar para outro e começou a ser espalhado, né? Possível de qualquer pessoa de casa emitir de fato a realidade dela, né? Porque a gente só absorvia. E isso era um perigo e ainda é. E ainda é o que acontece no cinema e na comunicação. Porque quem está contando as histórias que a gente absorve não é o moleque da favela, não são as pessoas pobres. Quem está contando as histórias do audiovisual são as pessoas que têm R$1.500 para pagar uma faculdade que é mais cara do que um salário mínimo. Sim. E a gente só tem um subjetivo, infelizmente. Então, eu acho que com esse acesso a essa tecnologia toda que a gente está tendo agora, é que a gente está começando a quebrar, e somos muito novinhos ainda. Sim. Aqui a gente começou a ter acesso há 6 anos. É pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, assim, eu acho que a gente está indo por um caminho em que mais vozes estão sendo ouvidas, e a gente está no tempo do caos, a gente está num completo caos, onde as pessoas estão descobrindo. Imagina, no Brasil a gente está se descobrindo preto. Se há 10 anos atrás você conversasse comigo, você ia falar, Walter, você não é preto. E eu falaria para você, graças a Deus, eu sou moreninho. Eu falaria. Eu sou moreno, porque eu cresci ouvindo que eu sou moreno. Mas, em contrapartida, quando as pessoas ficavam com raiva de mim, vai seu beição, vai seu macaco, vai cabelo duro. E aí a gente fica naquela coisa da identidade. Mas peraí, a polícia, quando parado neguinho. E a gente fica naquela crise de identidade. Não, mas peraí, eu sou preto ou não sou? Porque quando as pessoas estão com raiva de mim, a minha afro-ancestralidade grita. E quando as pessoas querem fazer um elogio, convém, né? Eu não sou preto. Quando convém. Exatamente. E aí é esse que é o perigo, que é o perigo do audiovisual, entendeu? Porque o audiovisual ele só nos dava uma perspectiva do que a gente era. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pode estudar o que a gente é. Então, acho que é isso, até que eu me perdendo. Não, e vamos embora. Nesse papo doido todo que a gente tá tendo, que é super importante e que, assim, eu não sei se você percebeu, mas eu sou branco, cara. Eu sou muito branco. Então, eu acho que o que difere mais é que eu sou artista. Mas mesmo assim, é a única coisa que me olharam torto por ser artista, sabe? Então eu não faço a menor ideia. Mas de tudo isso que a gente tava falando agora, me veio o Boal na cabeça, que ele... talvez em São Paulo tenha pessoas falem mais do Boal do que aqui no Rio. E eu acho que o Boal deveria ser dito mais vezes, assim. Mas o Teatro do Oprimido, que foi o que ele acabou encabeçando, assim, né? E não vou dizer criando, porque é aquele negócio, né? Já tava ali borbulhando, né? A gravidade já existia, só quem foi lá e botou um nome na parada. E ele foi lá e botou um nome pra um tipo de teatro. E eu me lembro de um texto que tem no meio do livro dele, do Teatro do Oprimido, que ele tá com um grupo, não me lembro se era numa favela ou em algum lugar. Ele fez em vários lugares na América Latina. E aí, o pessoal chegando de gank aí, ó, que legal. E aí, era assim, era uma novela mexicana que passava no lugar, e aí ele estudou essa novela, pegou umas cenas, separou, e aí foi pro dia de atividades com a galera. Só que não eram atores, eram as pessoas que moravam ali, os moradores. Então tinha desde criança, a senhora, a mãe, ao velho, ao cara que tava no bar. Então tinha uma galera ali fazendo junto com ele ali o exercício. E aí ele pediu, ele falava pra uma mulher assim, ó, a sua personagem acabou de saber que foi traída
pelo homem ali, tá? E aí isso, o homem tá em casa e ele tá parado na dele, e aí ele volta e fala, ó, você acabou de trair sua mulher, mas você tem toda a certeza que ela vai te perdoar. É só você falar direito, tá bom? Beleza. Aí começou a cena, a mulher já chegou metendo a porrada no cara. Você é safado, E aí ele pegou a mesma situação e falou, gente, tá bom, pode parar. Olha só, aí mostrou numa televisão a cena da novela que tinha passado. E a mulher perdoando, e a mulher, não sei, sabe? A mesma situação e o que a mídia fazia pra passar um atenuante, assim, na sociedade. E, tipo, sem falar, falando, vocês estão consumindo isso e, né... Não é a realidade, cara. Não aceita isso como uma realidade, porque não é. Você tem como mudar a sua realidade fazendo também. Então, o legal do lúdico, e aí eu acho que é uma ferramenta interessante, é a gente experimentar outras perspectivas, né? A gente botar outras máscaras, outros óculos. Não sei, eu sinto... Eu sinto muito amor pela arte por conta disso, porque ela faz com que a gente consiga enxergar melhor as coisas, sabe? Sim. E aí vem a segunda pergunta que eu queria fazer, que é como que o pessoal, você já disse um pouco, o pessoal à sua volta mesmo, que parece ser para quem você faz a sua arte também. Talvez até para eles que você faz. Mas como é que eles recebem? Desde, eles recebem, eu passo por WhatsApp, ou... boto um telão na parede e todo mundo vê nas suas casas. Eu não sei, eu tô inventando coisa aqui que se eu só ficar inventando, eu vou inventar várias paradas. Mas desde um pequeno exemplo de fato de como as coisas passam, a essas outras de aceitar, de como eles vêm pra você falar sobre isso, sabe? Se você já influenciou outras pessoas, essa é a minha pergunta também, sabe? Então, na verdade, agora eu descobri o meu poder de influência na internet mesmo, né? Porque a gente, quando faz o audiovisual, a gente pensa muito no cinema do telão, né? Naquele cinema que não é tão acessível, infelizmente, para a maioria das pessoas. Então, eu tive todo um trabalho, assim, principalmente quando chegou a internet, de me desconstruir e falar, cara, eu preciso chegar nas pessoas da forma que é possível hoje. E a internet. Porque a maior parte das pessoas, principalmente a favela, consome internet. E o problema da favela e da periferia é que a gente não consome, até um pouco antes do Condzilla, né? Porque o Condzilla abriu esse espaço em que a gente agora se consome. Mas a gente não se consumia, porque a gente queria viver uma vida que não era nossa, até porque ninguém gostava de ver a realidade que era projetada da favela. E aí quando eu comecei a descobrir isso, eu falei, cara, eu preciso me comunicar com essas pessoas, e a minha principal motivação, Caco, é criar pessoas que aprendam a consumir audiovisual preto e favelado, e que aprendam a produzir. Porque se as pessoas não conseguem pagar uma faculdade ou um curso de comunicação, e hoje a gente tem essa tecnologia na palma das mãos, a gente precisa, formar essa galera. Eu costumo falar... Desculpa. Nada. Eu costumo falar que eu tô criando concorrência. Eu tô criando concorrência para que eu possa, viver do meu sonho. Porque senão eu vou trabalhar... Aí meu pensamento é o seguinte, é mais fácil eu tentar convencer 54% da população que essa população é preta e que essa população vive em vulnerabilidade do que tentar convencer 98% de um mercado branco de que essa população preta precisa de ajuda. Claro. Você entende? E aí, essa influência é a internet que me dá, porque, por exemplo, eu estudo muito para falar tudo que eu faço, porque os meus 4 pilares na internet é o preto, o gay, o periférico e o cineasta. E aí eu comecei a ver que eu consigo ganhar dinheiro sendo esses 4 pilares, né? E aí eu falei, cara, então eu preciso estar na frente da internet, porque as pessoas, elas gostam de seguir pessoas que são influencers, que são conhecidas.
E esse foi o motivo pelo qual eu vim pra internet, porque meu sonho nunca foi ser um blogueirinho de favela e ficar, tipo, aparecendo na frente das câmeras e eu sou o protagonista. Não, mas a única oportunidade que eu tive de produzir, fazer aquilo que eu amo, era colocar a minha cara. E isso trouxe esse público, porque, por exemplo, há um mês atrás o Matheus Massafera estava aqui na favela, né? E isso, querendo ou não, é um status, porque as pessoas elas gostam de seguir pessoas que são influentes e que são conhecidas. Sim. Então, Lázaro Ramos, tipo, já tirei foto com o Lázaro Ramos, tem um número do Lázaro Ramos, inclusive o Lázaro Ramos foi um dos primeiros caras que, tipo, me deu acesso a entrar num espaço onde tinha o cinema branco, sabe? Porque a gente tem um grupo de pretos. Então, a internet, ela me deu essa possibilidade de trocar com essas pessoas. Então, agora, por exemplo, eu moro aqui no meu home office, eu falo que é meu home office de favela, porque eu produzo, de fato, aqui no meu home office, graças a Deus agora tem a fibra, que é baratinha na favela. E aí, uma vez por semana, eu tenho mentoria. Por quê? Porque os moleques, eles veem que eu tava no canal do Massafera e eles querem, tipo, participar também do canal do Massafera e querem sair, e de quebra me conhecem. Uhum. E aí eles conhecem o meu trabalho. E aí eles veem que eu, com um celular na mão e com uma Canon T5, eu consigo fazer um filme no Canadá. Então eu tô inspirando as pessoas. Com certeza. Esse é o retorno pra mim. E aí, uma vez por semana, eles vêm aqui procurar mentoria. E isso pra mim, tipo, é o auge, é o céu. Teve um menino, um funkeiro, que ele veio aqui porque ele não sabia mexer nas redes sociais e ele quer muito crescer. E aí ele chegou, sentou aqui e ficou 9 horas na minha casa. Caraca. E nessas 9 horas, ele compôs uma música, porque na casa dele ele não tem esse espaço. Aqui ele encontrou esse silêncio, encontrou uma internet para ele pegar um beat e deixar a imaginação dele fluir. Condição, esse moleque, né? Ele fez... É só dar condição. E aí vai... E aí eu fiquei 1h40 vendo aquele moleque repetir aquele beat, escrevendo o negócio, e aí ele falou, eu acabei uma música. Eu falei, não acredito. Falou, acabei, você quer que eu cante pra você? Eu falei assim, vamos gravar, fazer um clipe com a T5. E fizemos um mini clipezinho, ele colocou nas redes dele. E aí foi muito legal, porque, vou até mostrar pra você, Mostra. Porque aí quando ele foi embora, eu acordei, né, a gente ficou, mano, tipo, ele foi embora de madrugada. Eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ver que o rascunho dele tava no chão. E aí eu falei, cara, teve um moleque que veio na minha casa, fez uma música, o rascunho tá aqui. E aí eu coloquei aqui na minha parede. Essa minha parede é o meu museu. Deixa eu até ligar a luz aqui. E a letra dele tá aqui. Essa daqui é a letra do Xavier. Que tem uma música linda. Caraca! E tem a Beyoncé, Nossa Senhora da Beyoncé tá aqui também. E aí toda vez que ele vem aqui em casa, ele se sente motivado. E aí ele foi um dos meninos, né? Um dos caras que eu consegui uma entrevista com o Matheus Massafera. Ele contando a história, tipo, da vida dele. E, querendo ou não, ele vai motivar outros meninos como ele. Assim como eu motivei ele. Então é esse o trabalho de influência, sabe? Que vale muito a pena, muito a pena. Consegui levar 5 meninos no canal do Massafera, sabe? Então, querendo ou não, isso me dá uma credibilidade, Com sabe? certeza, com certeza. É por isso que eu costumo falar, cara, hoje eu vivo do meu sonho, sabe? Porque eu posso motivar pessoas iguais a mim a não desistir. Porque eu sou insano, Caco. Mas esses moleques, eles desistem. Eles desistem porque se você não for muito insano, cara, você desiste, sabe? E eu já nasci com dom, eu já nasci motivado. E aí, tanto que quando as pessoas me usam, às vezes as pessoas me usam pra jogar na cara desses moleques a meritocracia, sabe? Porque o Walter foi lá e ele conseguiu. Hoje ele vive do que ele quer, do que ele gosta. Eu falo, cara, não me usa pra isso, porque eu tive que ser insano, viu? E pessoas malucas que nem eu, tipo, é difícil de achar, porque às vezes a gente explode. E é por isso que muitos moleques às vezes estão na cadeia, porque, cara, a gente explode, Caco. A gente explode. Né? Então é isso, eu acho que a minha influência vem da internet e tá dando certo. Que bom, cara, é muito doido, porque dá pra sentir
bem de leve na forma como você fala e lida com tudo isso, o amor e o orgulho que você tem, mas ao mesmo tempo a pressão que sempre tá em volta, né? Porque uma coisa é você tá lutando sozinho contra a vida, né? Sim. E agora tem uma coisa de você ainda estar fazendo isso, mas Sim. tem olhos te olhando. Então, é um outro tipo de pressão também, né? De olhar pro Walter que tem seus erros, anseios, facilidades, mágoas, Sim. carinho e tudo mais. Tem um ser humano aí dentro que não é... Assim, uma coisa a gente compartilha e duas coisas a gente compartilha, que é, nós somos três, olha só, somos artistas, somos homens e somos seres humanos, certo? Sim. E só de toda a estrutura machista que a gente vive, da gente não poder se permitir sentir fragilidade, às vezes a gente fica muito preso numa máscara o tempo inteiro, né? E imagino que pra você possa ter sido até bem mais do que é pra mim, do que foi pra mim. Mas como é que você se acalma, de fato? Como é que você bota o pezinho no chão? Calma, Ventania, calma. Eu falo isso pra minha companheira também, eu falo. Ventania, calma, Ventania, vamos devagar. Vamos, bota o pezinho no chão e vamos. As pessoas costumam dizer, inclusive eu ouço isso há muito tempo, assim, que eu vejo as coisas de forma muito colorida e que não é possível tanto otimismo. E às vezes eu fico eu até quero explodir, sabe? Com tanto otimismo que eu tenho. Porque na verdade eu construí isso. Eu tenho uma infância, eu tive uma infância que ela foi muito dura. Por quê? Na verdade eu vou falar de uma coisa que ocorreu em 2016, que eu acho que na verdade foi uma explosão, que eu cheguei perto e que eu falei, nunca mais quero sentir isso. Eu fui chamado de macaco na produtora onde eu trabalhava, por um diretor. Eu até falo o nome porque, tipo, de boa, é do Eduardo Meirelles, ele é sobrinho do Fernando Meirelles, e ele era diretor de publicidade, né? E eu era um cara que eu trabalhava na pós-produção, e eu trabalhava na pós-produção porque pós-produção é muito pesado. É aquele que pega o negócio e vira as noites e tem que entregar o melhor conteúdo, e a gente tem que salvar coisas mal feitas, e enfim. E eu era o cara que tipo, ficava na pós-produção porque eu gostava muito do que eu fazia. E eu sempre faço as coisas de forma assim, tipo, impecável, sabe? E eu trabalhava muito bem na pós-produção. E a gente sabe que o ego da galera da comunicação é muito forte. E a gente sabe que quando a gente trabalha com publicidade, o dono do filme é o dono da marca. E o diretor é o cara que faz, a produtora é o cara que faz. E esse cara, ele sumiu, assim, da entrega, sabe? E eu tinha que entregar o negócio. E aí eu entreguei o filme, porque o diretor não estava lá, e o diretor tinha levado um montador que era amigo dele, e eu me virei nos 30 e eu consegui um assistente. O cara não gostou do que eu mexi no filme dele, né, para entregar pro cliente, e me chamou de macaco. Enfim, e isso me feriu muito, porque é como se eu acordasse, sabe, daquele sonho, daquele mundo positivo de tipo, cara, ele chegou no ápice, ele me chamou de macaco. Como assim? Eu tô aqui trabalhando meia-noite. Aquilo me feriu muito e eu pensei em ser violento com ele. Natural pra caralho. Não só essa vez, mas outras vezes. E eu lembro que quando ele me chamou de macaco e aí ele viu que eu gravei, porque eu gravei, ele chegou muito doido e eu gravei pra mostrar pro meu chefe, porque eu sou uma pessoa muito ética. Mas eu sei que enquanto homem preto, se a gente não tiver provas, a gente é marginalizado. E eu gravei pra mostrar pro meu chefe, juro pra você, porque eu sou muito didático. E aí o assistente dele falou que eu tinha gravado e ele pediu pra eu apagar. E aquilo foi muito forte pra mim, porque se eu não tivesse gravado, se eu não tivesse um aparelho de celular na mão, quando ele me chamou de macaco, eu tinha sido violento. Eu tava com uma caneta na mão.
eu pensei em enfiar a caneta no olho dele. E isso é muito forte. Sim. Isso é muito forte. E aí eu fiquei muito mal psicologicamente, assim. Fui pra minha casa, eu chorei muito e ainda consegui ser didático. Porque eu tenho uma coisa chamada energia positiva. E às vezes as pessoas acham que essa energia positiva é uma coisa meio até good vibes da Vila Madalena, sabe? Tipo, os ricos da Vila Madalena que aí fala... Não, mas a energia positiva, cara, foi uma coisa que surgiu pra mim pra eu lutar contra essa raiva que eu tinha. De tipo, pô, a galera me chamava de bicha, de gay. Aí eu, cara, mas eu não escolhi, é a minha essência. Tá, então eu sou uma bicha, eu adoro homem e tá tudo beleza. Ah, preto, eu também não escolhi ser preto. Aí eu comecei a estudar a história da negritude, do racismo, e eu falei, caramba, mano, as pessoas achavam que não éramos humanos. A ciência comprovava isso. O mundo realmente tem uma dívida histórica, porque até 400, 500, até hoje a gente não é visto por muitas pessoas como humanos, né? Favelado, cara, eu não escolhi essa estrutura, eu preciso mudar essa estrutura. Então eu vim preparando a minha cabeça, né, para não surtar, para não explodir. E quando eu vi nessa situação, e na aeronáutica também, quando eu peguei uma arma na mão, que eu falei, cara, essa porra aqui muda o nosso cérebro. Não quero ter uma arma, porque com uma arma na mão eu sou outra pessoa. Falei, não quero ser essas pessoas, sabe? Aí eu fui muito didático nesse caso do diretor, e ainda falei, eu trabalhava 2 anos com ele, falei, eu quero ser didático, eu só quero ser tratado como humano. Eu preciso de uma reunião com todo mundo, não é só com ele. Com todos os diretores dessa produtora. E não rolou. E aí eu fui pra justiça. Eu tive que ir pra justiça pro cara me pedir desculpa, sabe? Foi humilhante. E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar minha cabeça pra saber desde quando isso acontece, porque a gente normaliza, né, essas violências. E aí eu falei, vou fazer um vídeo pra ensinar as pessoas a como agir quando forem chamadas de macacos, porque eu não posso deixar que as pessoas ajam pelo que esperam de nós. Tem até um curta chamado O que Esperam de Nós, porque o que esperam de nós é a violência. E a gente vai ser violento, porque a carga é muito pesada. Falei, cara, eu não posso ser essa pessoa. E aí eu comecei a estudar. Eu falei, cara, desde quando eu sofro esses preconceitos? Aí cheguei na minha mãe e perguntei, mãe, quando na escola os moleques me chamavam de bichinha, de macaco, e aí eles me derrubaram, deram chute na minha boca, e aí os meus dentes de leite ficaram pretos e caíram, e quando os permanentes nasceram tortos, e eu tinha um dente canino no céu da boca por causa dessa violência, onde eu tava? Qual era a minha série? Ela falou assim, Walter, você tava no jardim. E eu falei, não é possível, crianças não fazem isso. Falou, não, quando você cair, você nunca me falou que as crianças te xingavam, porque eu já tinha uma noção estranha de que eu era errado. Falei, como assim? Falei, mãe, depois, quando eu queria jogar bola, e aí os meninos não deixaram, e aí o moleque pegou e deu um chute no meu pênis, porque eles falavam que eu era mulher demais. E aí eu fui pro hospital, olha isso, cara, eu fui pro hospital com sangue no pênis, e eu lembro até hoje a dor dos médicos puxando a cueca do meu sangue, porque coagula, né, seca. E aí eu tive que operar a fimose ali numa sala de cirurgia. Eu perdi a virgindade com um chute que eu levei no pau. Eu tava no pré. E aí eu falei, caramba, cara, que sociedade que a gente vive, eu preciso... Aí eu fiz um vídeo chamado Top 10 dos preconceitos que eu já vivi, né? E aquilo, querendo ou não, foi me dando, tipo, um motivo para lutar, para falar, principalmente para os professores, para a galera da primeira infância, né, para os pais, que, mano, a gente não escolhe, então para de ser violento com o nosso corpo. E o que me segurou, Caco, foi isso, né? Então, eu tenho um histórico de violência que eu não escolhi, que eu tive que aprender a lidar com isso. É por isso que eu falo, é uma coisa divina. Todos os privilégios que Deus me deu, do dom e de pensar e de estudar e de ser não dócil, porque as pessoas esperam que nós sejamos dóceis. Não, mas de ser estratégico, porque agora eu sou mais estratégico do que um cara doce. Tudo isso foi pelo estudo. E eu preciso passar isso para as pessoas. As pessoas precisam entender que o problema ele é estrutural, que o problema ele é institucional.
sabe? E aí eu acho que a comunicação, o fato de eu estar falando aqui com você, o fato de eu poder falar isso nos meus vídeos, me deu uma liberdade. Então eu faço o que eu amo hoje e eu consigo mudar vidas. E é por isso que, assim, dificilmente você vai me ver caindo em contradição, porque eu faço o que eu amo e eu estudo para falar qualquer coisa. Esses dias eu fui fazer um Reels de 30 segundos, né, para falar sobre o racismo estrutural, só que eu tive que estudar, cara, desde o período de abolição, do antes da abolição, até as leis que existem hoje, porque aí o povo ia vir tacar pedra em mim. E mesmo assim, tacam, né? E mesmo assim, tacava. Mas aí eu já consigo, tipo, cara, pra mim, quando eu tô lá, é como se fosse um exercício, sabe? Porque às vezes vem coisa nova. E aí eu vejo, cara, isso aqui eu poderia cair em contradição mesmo, eu não sabia. Então, às vezes, do caos da discussão, eu consigo absorver coisas que vai ser didático pra mim lá na frente, sabe? Por exemplo, a treta que eu tive, eu só conheci o Massafera porque eu tive uma treta com ele. Porque ele foi contraditório no vídeo. Porque a maior parte dos meninos que vão lá no canal dele são os MCs. E uma vez ele pegou e falou, ele tava com uma modelo, acho que a Alessandra Ambrosio, e aí ela perguntou qual é o seu tipo de cara, aí ele pegou e falou, bigodinho fininho, cabelinho na régua, daí beleza, mas aí ele finalizou com, se levar o meu sofá, então eu apaixono. Aí eu falei, peraí, ele associou uma cultura que é muito periférica, que é uma cultura, a marginalidade, porque ele falou que o cara que tem essa cultura é um ladrão. Sim, cara, eu questionei o Massafera. Não, recentemente aconteceu de novo, ele com outro cara. Isso faz uns 2 anos, e recentemente aconteceu de novo. E aí o Massafera, ele entrou em contato comigo para falar, Walter, não é isso, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, mas você reproduz esse racismo, e eu sei que é por causa da sua vivência, mas eu preciso ser didático com os meus. Eles precisam saber que você está fazendo isso, e como eles te absorvem, eles precisam aprender a questionar. E aí foi quando eu comecei esse diálogo legal com o Massafera, que foi o que aconteceu na minha empresa. Eu tentei ter esse diálogo e não consegui. E aí com o Massafera eu consegui. E eu falei, que legal, então a gente pode unir essa força que você tem com essa vontade que eu tenho. E hoje a gente, tipo, é amigo, a gente consegue dialogar e ele vai escorregar. E assim, tanto que teve muitas pessoas que falaram, você é um passapano do Massafera. Falei, cara, eu não sou um passapano, eu sou um cara que estudou. Então, se o cara me chamar para ir lá, para falar sobre o que eu estudei, eu vou lá. Inclusive, até atores da Globo falaram, como você tem coragem? Eu falei, cara, a gente vive num país onde o sistema, as instituições, elas são muito preconceituosas. Então, se você trabalhar na Globo ou em qualquer meio de comunicação, você vai estar prestando serviço para pessoas racistas. Só que a diferença é que eles não vão te chamar para falar aquilo que você quer. Eu tô indo naquele cara que é grande, que é amigo do Neymar, da Bruna Marquezine, que leva os maiores MCs no sofá dele, para falar o que eu quero, e ele vai me dar essa possibilidade de troca. Logo, eu sou um profissional. E ele também, cara. Então, tipo, desculpa, não é passar pano. Me veja como um profissional, por favor. Então é isso, sabe? Tipo, a minha paciência, ela vem do estudo, de ter certeza do que eu tô falando, Taco. Porque aí eu consigo manter a tranquilidade pra, tipo, dialogar, sabe? É isso. Muito doido, é muita coisa, mas é porque é um assunto que eu também estudo bastante, principalmente porque na minha vida eu sempre tive muitos amigos negros, muitos amigos e amigas. Hoje eu tô num relacionamento com uma mulher negra e a gente fala sempre sobre isso, e ontem a gente tava falando de se era certo a gente estar se relacionando. Foi essa pira de eu pensar, tipo, olha só, me fala quais são os problemas disso aqui, porque eu tô tentando entender o apagamento histórico, tô tentando entender tudo isso que, cara, eu não sei o que é me preocupar com usar máscara. Eu não sei o que é me preocupar andar com guarda-chuva. Eu não sei. Eu saio de casa muitas vezes sem documento. Eu não sei o que é estar preparado pra tudo. Eu não sei o que é ter que ter total certeza do que eu tô falando.
Porque eu sempre vivi no improviso. Eu sempre vivi de aproveitar o erro e de conversar e de boa praça, de não sei o quê. Porque, ok, pode não ter nada a ver com isso. Pode não ter nada a ver com isso, claro. Mas tem uma gama de pessoas que vivem um universo, é uma realidade diferente, são mundos diferentes, Sim. Sabe? Então, assim, a gente não precisa chegar num ponto final, mas você sente que tá melhorando? Olha, eu sinto que tá mudando. Eu sinto que, como a gente já falou assim, que estão ocorrendo os acessos. A gente tá com muita informação agora. Tanto que, como eu falei, de 6 anos pra cá, a gente começou a falar mais sobre o que as pessoas falam que hoje é mimimi, né? Mas a gente começou a falar mais sobre a homofobia, sobre o machismo, sobre o racismo. E são coisas que são muito novas. Então, assim, eu não digo pra você que tá melhorando, mas está transformando, né? E graças a esse acesso à tecnologia que a gente está tendo, sabe? E aí quando você fala em relacionamento interracial, as pessoas falam, mas vocês são contra relacionamento interracial, não sei o quê. E a gente vai para aquele velho clichê, o que vale é o amor, mas no relacionamento interracial é muito difícil. Por quê? Porque às vezes não é difícil nem o relacionamento em si, mas o em volta, a estrutura, sabe? Porque eu tinha um amigo, por exemplo, que ele tem um relacionamento interracial, né, com um cara branco. Ele é gay também, ele é preto. Não, ele é gay, ele é preto e ele tem um relacionamento com um cara branco. E aí, o cara branco tenta entender, mas nunca vai chegar às vivências que ele tem. Mas, por exemplo, ele me contou que uma vez ele estava com a família do relacionamento dele, e aí começaram as piadas, e aí numa das piadas foi, se a polícia entra aqui, o primeiro suspeito é a pessoa, né, porque é preto. E isso é uma coisa que rola muito, sabe? Então, eu acho assim que no relacionamento interracial, o que a gente tem que ter em mente a gente estudou sobre o que a gente sobre como a sociedade nos vê, sabe? Porque se a gente tiver essa percepção, a gente vai estar preparado para ter esse tipo de relacionamento. Porque às vezes, Caco, eu vou falar para você um exemplo assim muito, muito simples. Às vezes a gente se apaixonava pela outra figura, por exemplo, pela branquitude, porque a branquitude ela sempre foi mostrada como o que não erra. Né? Como como o príncipe encantado. Então, às vezes, a gente se apaixonava pela imagem do príncipe. E aí a realidade não era aquela. Então, quando a gente tem essa percepção de quem somos na sociedade, nós negros, a gente consegue distinguir se a gente está apaixonado, se a gente ama a persona, ou a ideia, né? Ou se a gente ama a ideia, Então é assim, é muito complicado a gente discutir sobre isso, porque eu acredito muito no amor, a gente não escolhe o amor é um sentimento, tanto que eu adorei assistir aquele Amor às Cegas, Você gostou? Eu shippei o casal pra caralho, sabe? Porque, mano, eles se apaixonaram, é a ideia do mundo perfeito, que não existe. Aquele mundo não existe, mas se existisse, seria perfeito, porque eles se apaixonaram pela essência. E é ridículo eu falar isso, mas foi um experimento que, se fosse realidade, ia ser lindo. Vai ter o Brasil. Ia ser maravilhoso. Vai ter a série aqui no Brasil. Então, eu espero que seja tão boa quanto a americana, né? E outro casal que eu shippei também foi o casal do Bridgerton. Da série. Porque ali é um mundo onde não existe o racismo. Aquilo é lúdico, aquilo é um conto de fadas pra gente, porque muitas pessoas falaram assim, mas você está shippando o casal interracial. Aí eu falei, olha, mas quem criou aquilo ali foi Shonda, e Shonda é uma hackeadora de sistema. Respeita a Shonda, porque ela sabe hackear o sistema, e ela criou um mundo onde é um mundo que não existe, mas é um mundo onde não tem a discussão racial. Logo, aquele casal é super possível, porque no cinema tudo é possível,
sabe? Então, assim, é uma linha muito tênue que eu acho que só o que salva, cara, é o estudo do que somos na sociedade. Então eu não sou aquele que fica atirando pedra no casal interracial. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter uma boa base, sabe? Porque muitas vezes a gente entra num relacionamento interracial e, assim, Caco, muitas pessoas pretas não sabem o que é ser preto. A gente está numa bolha. Os pretos que realmente estão estudando o que é a negritude é uma bolha. A maior parte dos brasileiros, assim, a maior parte das pessoas que se parecem comigo, pelo menos aqui na favela, estão começando a se observar, se enxergar como preto agora. Então, quando as pessoas falam aquela máxima de que o preto é o primeiro a ser racista, em partes eu concordo. Por quê? Porque a gente nasce querendo não ser preto. Não de caso pensado, sabe? Mas a gente absorve as coisas. Então, intrinsecamente, a gente não quer ser aquela imagem que é marginalizada, principalmente pelo audiovisual, porque a gente vive o audiovisual, né? Então, é isso. Começa a viajar. Eu acho que você conseguiu me provocar algo interessante, que é o pensamento de que... eu acho que isso vem um pouco da herança do homem branco de resolver. Talvez não tenha resolução. Talvez não tenha uma resposta certa. Talvez a resposta seja entender o que incomoda e o que vai incomodar. Exato. E é isso. Exato. E continuar procurando, entendendo e explorando isso, né? Escutando, principalmente. Exato. Aqui no Convidado Convida, a gente... Assim, eu tô fazendo quase tudo sozinho mesmo, sabe? Por isso que ainda tô estruturando bastante as coisas. Mas a parte da conversa, que é o que eu acredito que eu sei fazer... Muito bem. E faz muito bem. Eu acredito, eu gosto, é a coisa que eu amo fazer desde a infância. É o que eu, quando criança, falava: oi, amigo. Eu falava com todo mundo na rua. Eu adorava falar. Eu adoro conversar com as pessoas e conhecer histórias. E quando eu tava montando e chamando as pessoas, uma das primeiras foi você, que eu já fui falando e chamando. E eu nem sabia que você ia aceitar, porque, de fato, cara, como você tá vendo aqui, não tem muita gente online, mas as pessoas que estão ouvindo com verdade, com coração, a ideia é escalar, melhorar, aprender, mas eu agradeço de verdade, porque não é um lugar de estudo somente. Eu acho que a gente conseguiu se aproximar um pouco mais como ser humano e como... Não sei, talvez potenciais amigos no futuro. Eu gostaria de... Oi, amigo! Chegar por aí e falar com você de boa, tá ligado? Porque... Não sei, tem tanta coisa que separa a gente. A gente, Sim. Eu digo o mundo, sabe? E é muito bonito e bom quando a gente encontra coisas que unem, né? Sim. Então... Antes de ir para a próxima parte, que vai ser rapidinho, porque tem poucas pessoas, para conseguir costurar um final, você gostaria de dizer uma última coisa? O que você falaria para uma pessoa que tá quase desistindo? Eu sou muito clichêzinho, sabe? Tudo bem, clichê. Eu sou muito clichêzinho. Cara, persiste, não desiste. E o principal, assim, estuda. Estuda principalmente quais são as suas oportunidades naquilo que você quer. Porque, às vezes, a gente... Como foi a minha história, né? A gente traça um caminho acreditando na meritocracia e, às vezes, o que não deixa a gente chegar lá é como as pessoas nos enxergam, sabe? Então a gente acaba se sabotando. Por exemplo, se eu acreditasse naquela coisa do tipo, você não está pronto, e não questionasse, e não fosse estudar, eu não iria descobrir que a minha porcentagem é de 2%, né? A minha probabilidade de conseguir realizar os meus sonhos, tipo, no Brasil é de 2%. Então, se a minha probabilidade é de 2%, o problema não é meu. O problema é da sociedade, então tem que mudar a sociedade. Então, muitas vezes a gente se sabota porque a gente não estuda como as pessoas enxergam a gente na sociedade. E, infelizmente, a minha
ao meu biotipo, a minha sexualidade, o lugar onde eu moro, a minha cultura são fatores determinantes para que eu não consiga realizar os meus sonhos. Eu não preciso me desfazer disso para ser feliz, eu tenho que transformar, sabe? E eu acho que eu sou... E eu coloquei essa missão para mim, sabe, Caco? Tem gente que fala, não quero ser exemplo de nada, não sei o quê. Eu quero ser exemplo, porque eu preciso de exemplos também. Eu precisei de exemplos para que eu não desistisse. Eu quero ser exemplo para as pessoas também, sabe? Eu não sou perfeito, mas o exemplo de ação eu quero ser. E essa história eu já construí. Tanto que eu tô conseguindo agora, e é o momento em que eu me sinto mais feliz na minha vida. É por isso que as pessoas olham pra mim e falam, você não tem 37, Walter. Não tem. Isso aí é número formal. Não é possível. Não, e aí eu costumo falar, eu tenho 37 sim, mas eu me mantenho. Mas eu acho que o que me mantém jovem, né? Principalmente aqui dentro, é que eu tenho capacidade de sonhar, e é lúdico mesmo. Mas essa capacidade de sonhar não romantiza a realidade, sabe? Então eu consigo colocar os pés no chão, mas quando eu tenho que voar, cara, eu vou voar mesmo, sabe? Eu vou para outro mundo e eu quero que as pessoas vão comigo. Então, só para resumir, estude como as pessoas te veem na sociedade para você não se sabotar. Isso vai salvar os seus sonhos. Pronto. Caraca! Então, pessoal que tá ouvindo, agora a gente vai conversar um pouquinho com o Walter, somente aqui na live. Então você tá ouvindo, talvez você perdeu ótimos papos que vão vir na sequência, tá? Tem todas as redes do Walter aqui embaixo, na descrição, que vai existir. No caso, é muito louco nisso, a gente tá falando do futuro, olha que doideira. Mas... é isso, cara. Você quer falar das suas redes aí só pra fixar mais mesmo, sabe? Porque tem gente que não vai lá ler na descrição, né? Então ela vai ouvir agora. Gente, por favor, me sigam nas redes. Tudo Walter Regi, tá? Sou blogueirinho de favela, então tem um canal no YouTube e o meu perfil no Instagram. E é isso. E assistam os filmes, tá? Muito importante, assistam o Preto no Branco, que é o meu curta-metragem que me fez ir até o Canadá, e assistam o Cinema Me Trouxe Aqui, que é o meu primeiro longa-metragem de um garoto preto, pobre, gay, que fez o seu primeiro longa lá no Canadá, e isso é muito chique. É muito chique. E pra quem ficou até o finalzinho, um beijinho na sua banda esquerda do bumbum.